Tudo bem, pessoal? Vídeo muito especial hoje aqui no canal, um vídeo histórico também. Eu sempre falo muito sobre Oscar, falo sobre temporada de premiações o ano inteiro. Na realidade, dou muita atenção também quanto ao circuito e o que vem acontecendo no Brasil. E vocês sabem da luta envolvida para mudar o processo quanto à seleção do Oscar. Sempre compartilhei isso com vocês. Pois bem, hoje eu tenho aqui a honra de trazer uma conversa, um painel que eu fiz com todos os brasileiros que estão nessa corrida pelo Oscar. Eu sempre falo que a caminhada ela é muito difícil porque envolve visibilidade, estrutura de campanha e custa muito caro. Falta apoio na maioria das vezes, por isso que eu acredito que a Ancine ela precisa também discutir e ampliar, quem sabe, a questão de visibilidade internacional, já que ela tem o chamado programa de apoio para o Oscar, que fica muito voltado para a categoria de filme internacional especificamente, mas está completamente desvinculada, né, quanto a valor, por exemplo, de todos os outros países. Nesse papo, eu falei com o Gabriel Martins, diretor de Martium, que já comentei aqui no canal diversas vezes, estamos acompanhando a trajetória nos Estados Unidos. Falei com as diretoras Ana e Helena Peta, do documentário Quando Falta o Ar, que vem causando aí uma boa repercussão também nas redes sociais, pela expectativa justamente, né? Envolve a temática da pandemia e do SUS e tem a hashtag que o pessoal está levantando, que é SUS no Oscar. Também nesse painel conto com a presença do Jorge Camarote, diretor do curta Osman. O Jorge tem uma carreira e trajetória consolidada no Canadá e ele traz justamente algumas questões quanto a isso, quanto à promoção de um curta canadense que envolve uma temática bem sensível também da imigração e que conseguiu o apoio da revista New Yorker. E também nesse painel conversei com o diretor Carlos II, do curta Sideral, super premiado, assim como Osman, fez uma trajetória incrível de festivais. Nesse caso, Sideral, Osman e o documentário Quando Falta o Ar, eles conseguem a classificação justamente pelos festivais credenciados pela academia. Sideral teve a projeção inicial no Festival de Cannes do ano passado e fala sobre o lançamento do primeiro foguete brasileiro tripulado e nessa ficção como tudo isso acaba envolvendo uma família. Espero que vocês curtam o papo, conversamos sobre questões quanto à distribuição, visibilidade, campanha, financiamento, tem muita coisa. Bom, estou muito feliz de fazer esse painel aqui, de reunir um timaço para discutir sobre Brasil e Oscar, sobre temporada de premiações, falando especificamente aqui dos nossos candidatos, né? Muitas vezes a gente fica com uma visibilidade só atrelada a filme internacional, então eu acredito que pela primeira vez estamos reunindo candidatos aqui, não só de filme internacional, mas também documentário e curtas. Falando um pouquinho sobre especificidades, tem muitas pessoas que acabam descobrindo só depois, na última hora, porque a mídia muitas vezes acaba não dando a projeção. Então eu quero agradecer muito a Juliana Sakai, que é uma profissional que ajudou a reunir todo esse time aqui para essa conversa hoje e realmente estou muito contente. A gente sempre acaba ampliando uma discussão macro, no geral, quanto à visibilidade, apoio, e aí quando a gente começa a discutir cada situação, pegando um pouquinho de curtas, documentários, filme internacional, aí a gente começa a ter também a análise do que a gente pode melhorar para outras, para depois para outras caminhadas, sempre naquela busca da integração e também do aprendizado, né? E aqui que eu espero que envolva, eu estou envolvido nisso, a Juliana também, a Ancine futuramente de ampliar o que hoje existe, né? O programa de apoio ao Oscar, que possa contemplar numa visibilidade maior curtas, documentários que acabam também entrando para a temporada de prêmios, vencendo festivais, porque classificar pela elegibilidade só nos Estados Unidos é super proibitivo. Então, a gente tem que valorizar isso. Então, eu quero agradecer muito a presença do diretor Gabriel Martins, de Martium, das diretoras Helena e Ana Peta, do documentário Quando Falta o Ar, do diretor Jorge Camarote, do curta Osmani, e também do diretor Carlos II, do curta Sideral. A minha proposta é fazer uma primeira rodada falando um pouquinho sobre cada projeto, especificidades, e aí depois a gente passa para uma questão envolvendo o macro da temporada de premiações. Queria começar com o Jorge, porque Osmani venceu vários prêmios nessa temporada, nesse circuito bacana. Eu moro em Boston, venceu aqui o Short Fest, venceu aqui em Boston, venceu o Short Fest em Aspen, garantiu elegibilidade para o Oscar, e o Jorge já está há alguns anos no Canadá, tem a carreira dele consolidada também. Eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso, sobre essa trajetória muito bacana que o curta vem fazendo e a questão que envolve a produção no Canadá, o que se diferencia e é o suporte que existe para a temporada, a visibilidade, os desafios,
no geral, para o posicionamento do curta, Jorge. Bom, muito obrigado pela introdução incrível. Estou muito contente de estar aqui com esse grupo de pessoas que a gente teve a oportunidade de se encontrar em Los Angeles algumas semanas atrás. Foi super bacana. E, na verdade, é isso. Então, é verdade que eu estou muito contente com a repercussão que o filme tem tido no circuito internacional. É um filme que é feito em língua francesa e que, às vezes, não é uma coisa que a gente, sabe, acha que vai funcionar bem no mercado, principalmente no mercado americano, mas a gente teve vários prêmios, eu fiquei muito contente com isso, né? O Aspen e o Indie Shorts, que foram 2 Oscars qualifying, que colocaram o filme nessa rota aí da possibilidade de fazer um shortlist para os Oscars, né? E para mim, eu saí de São Paulo, né, 19 anos atrás, como, né, começando uma carreira de fotógrafo, né? E chegando no Canadá, né, eu sempre achei que fazer cinema era impossível para mim no Brasil na época. Né, vindo do meu meio, da minha família, que tipo, não tem, um sonho que não é quase possível. Mas no Canadá a gente tem muito suporte para a arte. Né? Então, com essa coisa de tentar desenvolvendo projetos e tudo, eu comecei a ver que existia essa possibilidade, talvez, de eu poder passar do que eu era fotografia para o meu sonho de fazer cinema. Né? E com esse apoio do governo. Então, a gente paga muito imposto, né? Mas a arte aqui tem muito suporte para a arte aqui no Canadá. Né? E é um filme, Os Manos, a gente fez com o apoio do Conselho de Artes do Canadá, Conselho de Artes do Quebec e tudo, né? E é um projeto que não foi barato, né? Vocês sabem como custa uma produção e tudo, né? E que aqui tem normas que a gente tem que respeitar no sentido de união, então a gente tem que contratar pessoas e pagar pela união, então tem todo um trâmite, né? Que a gente recebe o dinheiro, não tem dinheiro no bolso no final, mas pelo menos permite de criar um sistema que é né, gerável. Então, na verdade, a gente consegue tipo, fazer filmes que custam mais caro, mas que, na verdade, o dinheiro se redistribui na comunidade do cinema aqui no Canadá. Né? E a Rota dos Manos começou no TIFF, né, o ano passado, com uma primeira mundial lá, que foi incrível, porque eu comecei o circuito e não tinha nem distribuição ainda, né? Então, de mandar meu filme Work in Progress, né, um trabalho, né, em andamento para o TIFF e depois ser escolhido, foi incrível, porque para mim eu estava já pensando, nossa, acho que eu dei mancada, esse projeto não vai rolar, porque estava com dificuldade de achar distribuidor e tudo, né? E aí no TIFF, eu acho que o TIFF abre essas portas, né? Como é um festival que tem essa reputação de abrir portas. E eu percebi que no mundo do cinema tem muitas pessoas que estão em vários festivais e que recomendam, sabe? E eu acho que fazer parte, que eu me considero agora da família do TIFF, foi uma coisa assim que, tipo, mudou a carreira do filme, sabe? Sem ter tido essa primeira no TIFF, não teria essa mesma repercussão, sabe? Então, estou muito contente de ter feito isso. No TIFF também eu encontrei com um pessoal que chama o Brazilian Filmmakers Collective, né? Começou pelo Alexandre Morato, Pedro Cos, pessoas que estão no meio brasileiro, que moram no exterior, né? Que criaram esse coletivo. E nesse coletivo também eu recebo muito apoio, sabe? Então, pessoas que, sabe, eles transferem os contatos, me ajudam sabe, e até fazer parte dessa organização que a gente fez essa projeção em Los Angeles, foi porque eu tinha um contato através dessa coletiva, né? Então, assim, eu acho que estou muito contente com tudo que tem acontecido para mim. Eu nunca imaginei, né, um filme, né, com esse âmbito que eu fiz chegar onde está chegando já. E para mim já estão considerando uma vitória já só de estar lá com todos esses projetos, como o Carlos também, né, de poder continuar nessa rota aí, de continuar mostrando para mais pessoas. Acho que o objetivo no final é isso, de poder mostrar o que a gente pode fazer como artista e, né, e ver o que vem, né, para o futuro, quais ser os projetos que podem abrir as portas aí. Perfeito, perfeito. Está fazendo uma jornada muito bonita mesmo, Jorge. Parabéns, eu já queria direcionar isso, já que a gente está falando de curtas e conversando, falar com o Carlos, que é o diretor de Sideral, porque desde a estreia no ano passado em Cannes, eu não sei exatamente quantos, mas já passou por uma quantidade expressiva também, uma jornada expressiva de festivais, colecionou vários prêmios, como de Chicago, e eu estava falando também com muitos diretores de curtas, agora recentemente no Festival de Gramado, e eles falam da dificuldade de você projetar um circuito sólido de exibição do curta, não só no Brasil, mas no mercado internacional, e você conseguiu fazer isso muito bem. Então, eu queria saber, além da formatação do teu projeto, é todo esse pensamento também de divulgação no exterior que foi bem importante e também super relevante também para essa jornada. Maravilha, obrigado pelo convite também, acho que é um momento histórico mesmo, assim, para o cinema nacional.
esses corpos que estão aqui presentes marcam talvez uma nova, né, esse movimento que surge cada vez mais forte no Brasil de um cinema mais distribuído, né, vamos dizer assim, um cinema que tenha um circuito paralelo ao circuito já consolidado. Então, eu já tenho uma carreira, já tenho uma história dentro do cinema, principalmente com curta-metragem. Eu começo a minha história em Minas, eu sou paulistano, mas morei muito tempo em Uberlândia, no interior de Minas. E ali começo a produzir meus primeiros curtas, né? Já são mais de 15 curtas dentro da minha história de realizador. E, e há 5 anos atrás eu me mudei para Natal. E é ali, nesse novo lugar, que Sideral nasce, assim, né? Então já havia uma construção aí que eu vou chamar de construção estética, poética do meu trabalho e tal, mas acho que Sideral consolida de fato esse movimento de consolida esse pensamento meu em torno do cinema e tal. E surge dentro de um processo um filme que surgiu muito pequeno, assim, ele ia ser produzido de uma forma super independente, como muita coisa das coisas que eu faço. Eu acabo sendo um pouco ansioso nesse sentido da produção e da realização, e aí muitas vezes acabo deixando de lado ou não esperando editais e fundos e tento realizar meus filmes de alguma forma através de parceria, né, e processos mais que eu vou chamar de criativos e tal, achar caminhos para conseguir solucionar problemas de produção. E isso era, né, era uma proposta também considerável, mas aí surgiu, no final do ano de 2020, número 21, a Lei Aldir Blanc, e a gente conseguiu, então, levantar um pequeno orçamento para a produção básica do curta. Mas já tem 4 anos que eu também trabalho em parceria com uma produtora francesa, então já havia mais ou menos desenhado uma possibilidade de ter uma pós-produção fora. Isso também, nesse momento que a gente, né, vivenciou aí desses últimos 6 anos no Brasil, ter esse aporte, esse suporte internacional foi fundamental também para meus últimos filmes, assim, inclusive o mais recente, que é o Big Bang. E então a gente conseguiu produzir, né, no início de 2021, ainda no meio da pandemia ali, com toda aquela dificuldade de realizar um pequeno grupo e, né, os riscos que a gente estava sabendo que estava enfrentando. Mas a gente teve uma sorte, assim, acho que é um pouco dessa conjunção de coisas, né? O meu momento enquanto realizador, a equipe, os atores, o elenco maravilhoso que tinha lá, a história, então tudo se encaixa de uma certa forma e com né, esse apoio da produtora internacional para poder finalizar, enfim, e nos ajudar na distribuição, a gente consegue chegar em Cannes em 2021, que foi assim, uma surpresa pelo tamanho do filme mesmo, né? E depois a gente vai percebendo que o filme tinha, de fato, potência, assim, na hora a gente fica meio sem saber o que é aquilo e tal, mas a gente vai entendendo também as camadas que estão ali, que às vezes a gente não percebe quando está realizando. E aí foi, não, de lá para cá a gente chegou a 120 festivais já, e 65 prêmios já. E o prêmio né, que nos deu essa possibilidade de estar buscando essa vaga no Oscar foi em Chicago, mas em julho passado, agora, a gente ganhou 3 prêmios em Los Angeles, ganhou Palm Springs, LA Shorts, Holy Shorts. Então, acho que o filme está num momento muito bom, assim, né? Então, acho que é um pouco essa jornada que a gente teve com o filme durante esse ano aí, né? De julho do ano passado até mais ou menos esse período aqui. Ótimo, ótimo. Eu fico muito, muito feliz mesmo de dar essa visibilidade também para curtas e espero que o pessoal se sinta motivado também com esse bate-papo a descobrir mais sobre e fico muito feliz com a participação de vocês. E agora, eu queria falar com a Ana e com a Helena, que elas são diretoras de Quando Falta o Ar, que foi premiado, Não É Tudo Verdade. Eu sei que esse prêmio também muda tudo quanto à projeção, né? Então, assim, além disso, estava conversando com elas, eu vi que recentemente foi muito bacana acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, que como está envolvendo uma questão temática de pandemia e SUS, o pessoal meio que comprou, tem a hashtag SUS no Oscar. Então, desde essa jornada que começa no Prêmio Não É Tudo Verdade, passando agora pelas redes sociais, como é que vocês estão sentindo isso e como é que é essa caminhada do filme buscando agora, conseguindo um alcance maior e essa torcida que existe também, né?
Bom, Começar? primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar com vocês. Eu não estava em Los Angeles, então para mim é uma alegria poder encontrar com vocês mesmo que virtualmente, né? Bom, eu e Helena, durante a pandemia, a gente já tem uma parceria de uma série médica no SUS, que a gente faz de ficção, chamada Unidade Básica. Ela é médica, eu venho do teatro, do cinema, a gente teve esse encontro artístico, de troca, e durante a pandemia a gente sai para filmar Quando Falta o Ar. Acho que ela pode falar mais sobre esse momento da nossa saída. 2020 ali ainda não tinha vacina, mas tinha uma urgência de criar memória sobre esse momento. E como todos nós que estamos aqui, quando a gente faz um filme, a gente não sabe se vai ganhar prêmio, se as pessoas vão gostar. A gente faz motivado por outras questões, né? A nossa questão era a necessidade de construir a memória naquele momento a partir das profissionais do SUS, que era quem estava segurando a onda diante de um governo negacionista e de uma tragédia mundial. Mas aí não é tudo verdade, você começa a perceber que tem uma resposta, que faz sentido, que toca as pessoas, e aí a coisa começa a tomar um outro caminho, né? Para, Helena, um pouquinho. Não, é um prazer estar aqui também. Dali, muito obrigado por essa conversa. Carlos, Jorge, Gabriel, para a gente é uma honra, porque são cineastas incríveis, né? Eu tive a chance de assistir os curtas e, enfim, Marte 1, são filmes maravilhosos, né? Então, para a gente é uma honra, assim. Eu acho que a gente teve tinha uma necessidade urgente, né, de registrar uma história. A gente tentou fazer da maneira mais sensível possível, né, porque eu acho que a gente foi muito bombardeado por muitas imagens durante a pandemia. Então, uma das coisas que a gente sente em relação ao nosso filme é, muitas vezes, as pessoas ainda têm uma dificuldade porque desperta muito, tem gatilhos, né? As pessoas perderam muitas pessoas, foi uma tragédia, né? O que a gente viveu no Brasil. Então, muitas vezes, por conta desse excesso de imagens, tem uma certa, no início as pessoas têm dificuldade, né? De entender, de querer assistir, enfim. O filme ainda desperta, eu acho que o filme tem uma coisa que a gente vai precisar muitos anos ainda para entender o que a gente passou aqui no Brasil, né? Mas, em geral, quando a gente apresenta o filme, tem uma recepção muito boa, assim, porque eu acho que a gente tentou trazer esse tema de uma maneira diferente do jornalismo, né? De uma maneira cinematográfica, com poesia, com delicadeza, enfim. E aí o que aconteceu foi que eu acho que tem hoje um movimento em defesa do SUS, eu acho que com a pandemia isso cresce, né? As pessoas entendem mais a importância do SUS. E aí o fato enfim, a gente estar poder ser um dos selecionados ao Oscar fez com que um certo movimento de pessoas que acreditam no SUS, tal, essa hashtag, eu acho que vem crescendo, assim, essa vontade de dar visibilidade, né, tanto para o filme quanto para a questão central que é o SUS, enfim, toda essa discussão. A gente está no novo governo, então tem todo um movimento de tentar fazer com que isso seja uma pauta central. Então, acho que as coisas vão se somando, né? Acho que o cinema traz essa possibilidade de ampliação, né, desses temas. Isso é muito, muito maravilhoso, assim, eu acho. E está sendo ótimo acompanhar as postagens do pessoal, o pessoal que trabalha no SUS também. A torcida é muito, muito bacana mesmo. Parabéns pelo projeto. O Gabito, eu encontrei ele no Festival de Gramado e Marte 1 tem uma caminhada já que começa no começo do ano, tem projeção no começo do ano, depois passa pelo Festival de Gramado, tem outras exibições também, projeção internacional. Eu lembro que Marte 1 foi selecionado no novo modelo de comissão do Brasil, eu participei, um modelo que a gente conseguiu finalmente, depois de muito tempo, fazer uma pré-lista, indicar o selecionado brasileiro mais cedo. A comissão também contou com diversas vozes, foi um número muito maior do que vinha ocorrendo, e Marte 1, então, foi esse primeiro filme selecionado por esse novo modelo de comissão. E
É curioso, porque na época do anúncio dessa comissão, do anúncio que Martin seria o representante do Brasil, é justamente o período que Martin está chegando nos cinemas e entrando no circuito. E foi muito bacana acompanhar como existe meio que a torcida de algo que não acontecia em outras temporadas, porque o candidato brasileiro seria indicado mais tarde, a exibição seria mais tarde, ou já tinha acontecido. Então aqui você conseguiu vincular a indicação de Martin para representar o Brasil, junto de Martin sendo escolhido, Martin entrando no circuito nacional. Então eu sei que o Gabi, os produtores fizeram várias exibições especiais também, e agora tem essa projeção internacional, Gabito. Então, para Martin, saindo do Brasil, passa pelos festivais e agora trabalhando, tu e o pessoal aí trabalhando para Martin chegar. Como é que está sendo essa experiência e o trabalho para levar Martin para mais pessoas, essa experiência Martin? E galera, prazerão estar com vocês aqui, sem dúvida alguma, muito especial. Apesar de muito breve o nosso encontro presencial em Los Angeles, né? Fiquei com muita vontade de conhecer mais todo mundo. Dali a gente conheceu também Gramado, mas também teremos mais tempo para prosear, com certeza. Sem dúvida. E feliz demais de ver Carlos, que é um amigo de longa data, cada vez alçando voos mais altos com projetos maravilhosos. É uma loucura, na verdade, o que está acontecendo, assim. Esse filme virou uma coisa, assim, muito além do que esperado, assim, na minha vida, na vida da minha produtora, do elenco da equipe, porque realmente explodiu, né? Eu acho que essa coisa do timing que você está falando, Dali, foi muito incrível, e o que eu tenho tirado disso tudo é que realmente e genuinamente eu sinto uma força coletiva em relação ao Marte 1. Coletiva para além da equipe que fez o filme, assim, que passa inclusive pela academia e pela maneira como essa escolha foi feita e pensada. E imediatamente após essa escolha, como todo mundo vem ao auxílio do filme, assim, né? Eu acho que também por essa coisa do filme ter sido lançado nessa época, essa notícia do Oscar veio quando eu estava convivendo com muitas sessões do Marte 1. Eu cheguei a viajar um pouco para algumas outras cidades do Brasil, fora ali do Sudeste, e a sensação minha, assim, é que as pessoas já tomaram o filme para elas, assim. O público mesmo, sabe? Onde eu vou, as pessoas falam, eu quero o meu Oscar. E eu acho isso maravilhoso, assim. Eu acho essa sensação de que, primeiro, que o cinema não está distante do povo, né? Como muitas vezes a gente percebeu e sente que tá, né? Nós, assim, artistas, às vezes somos meio colocados em um certo pedestal, em um lugar em que a gente fica muito distante, assim, do público, né? E eu falo isso eu enquanto público, já me senti assim, mesmo sendo cineasta, né? Parece que as pessoas que fazem filmes são meio intocáveis, e às vezes até eu vejo hoje algumas pessoas se relacionando comigo, assim, né? Eu que sou uma pessoa zero nesse lugar de ego, assim, de estrela, eu adoro estar no meio das pessoas conversando, adoro trocar, assim. Então eu sinto que eu estou muito feliz, porque eu até falei isso algumas vezes, que se qualquer um de nós aqui, mas talvez no caso específico dessa categoria de filme internacional, se a gente viesse a ganhar o Oscar, assim, estaria escrito Brasil, né? Não estaria escrito necessariamente filmes de plástico, assim, ou não é um ganho só da minha produtora, de quem fez, mas é um ganho de pessoas que vieram muito antes da gente, de pessoas que vão vir ainda, de toda uma rede de críticos, programadores, curadores. Então, enfim, tudo isso para dizer que essa experiência, para mim, tem sido uma celebração de algo coletivo, entender que quando qualquer um dos nossos filmes aqui vai, a gente está carregando também toda uma rede de produção, né? A gente está carregando os documentaristas do Brasil, os curta-metragistas de ficção e documentário, a gente está carregando uma rede de produção que agora, mais que nunca, demanda muita atenção, né? E curiosidade, assim. Então, tem sido um momento muito forte para o Marte 1 de poder falar, né, mostrar um cinema brasileiro diferente também, porque eu acho que a minha percepção aqui nos Estados Unidos, desde Sundance, e eu vim algumas outras vezes entre Sundance e agora, para alguns festivais, São Francisco, Tribeca, Black Star, na Filadélfia, e também acompanhando e trocando muito online, a percepção de que o conhecimento de muitas pessoas sobre o cinema brasileiro, ele está muito antiquado. Ele está de 20 anos atrás, para um público e tá até para boa parte da crítica americana. A galera está, às vezes, lá no Cidade de Deus ainda. Então, eu acho que tem ainda um processo dos nossos filmes virem para o conhecimento
do grande público daqui também, porque acho que vocês devem estar vivendo isso, mas as sessões que eu tenho do Marte 1, as pessoas estão ficando encantadas, querendo saber mais, e eu percebo nessas conversas que realmente tem muita coisa da produção que está se perdendo. Eu acho que tem uma ponte, acho que tradicionalmente, né, para a minha geração, pelo menos, a ponte foi muito forte entre Brasil e Europa, né? Festivais europeus, Alemanha, Holanda, França, recebendo muito os nossos curtas e nossos longas, mas nos Estados Unidos, às vezes, nem sempre a gente conseguia entrar, né? Só que eu acho que tem similaridades culturais muito próximas, né? As sessões do Marte 1 nos Estados Unidos, vários com muitas pessoas negras na sessão, assim, indo ver o filme, então acho que tem uma troca potente nisso, assim, para ser feita em aspectos muito amplos. Eu acho que esse caminho do filme tá me fazendo perceber isso, assim. Marte 1 é isso, um filme que foi feito com edital público, o primeiro e único fundo de ação afirmativa para longa-metragem. Eu fui um dos 3 premiados, a gente foi um dos 3 premiados, e isso lá atrás, né? Em 2015, 2016, a gente filma em 2018, e esse foi o único fundo, né, que a gente fez o filme. O Canal Brasil entrou como uma parceria na fase de finalização, e a gente está aqui. A gente veio tem mais ou menos 15 dias, 15, 14, 16 dias que a gente chegou em Los Angeles, fizemos 2 sessões em Los Angeles, uma sessão em Nova York. Eu estou aqui ainda porque a gente tem uma outra sessão em Los Angeles no dia 8 de dezembro, e também aproveitando o tempo para cá para fazer reuniões, trocar, conversar, e também estar presente aqui em alguns ambientes como parte da campanha, mas também para entender o mercado daqui, que tipo de possibilidades de parcerias futuras pode acontecer, né? O Thiago, meu produtor, está aqui também. Mas é isso, a gente veio e trouxe aqui o nosso elenco, parte da equipe, para a gente viver esse momento juntos aqui, e vamos ver onde vai dar, né? Tudo muito novo, né? Para mim é realmente a primeira vez, então é tudo do zero, desde conseguir a grana para a campanha, que é uma campanha caríssima, até, enfim, viver mesmo aqui esse tempo, conversar com as pessoas, entender como que o sistema funciona. Mas eu estou muito feliz, estou achando sensacional, assim, participar desse momento, principalmente porque é uma torcida, curiosamente, né, eventos paralelos, é uma torcida de Copa do Mundo que tem vindo junto ao filme desde que ele entrou em cartaz, e é muito legal, assim, essa energia extremamente positiva das pessoas em relação a um projeto brasileiro, né, uma coisa realmente contagiar muita gente. Eu fico extremamente honrado, assim, e carregando essa responsabilidade, né, com muita alegria, muito trabalho e muito foco. Perfeito. Queria passar agora justamente para a gente falar um pouquinho sobre campanha e experiência de cada produção. O Gabito falou algo que eu também partilho e eu considero que é algo que tem que ser discutido, que é pela projeção. Eu sinto muito nos Estados Unidos também que o referencial ele meio que para em Cidade de Deus, e aí depois ou não chega ou tem problema de rodagem de festivais, de filmes nacionais. Então isso eu acredito que é algo que a gente tem que levar também para a Ancine. Eu já falei no programa de apoio ao Oscar. Eu queria falar especificamente sobre esse circuito e essa trajetória de campanha que vocês estão passando agora, começando agora pelo Gabriel mesmo, já que a gente está nesse assunto, porque para filme internacional existe, eu sempre falo aqui no canal, a competição ela é enorme, você tem estabelecimento já de uma rede de screenings de gigantes. Então, como que está sendo essa experiência para vocês de Marte 1, para entrar nesse mercado, para exibir Marte 1? Teve o Hollywood Brazilian Film Festival, onde teve uma possibilidade bacana também de projeção, sessão. Como é que foi para essas sessões de Marte 1 ter esse feedback e também sabendo que está competindo no geral com os gigantes que já tem tudo pronto, e Marte 1 tem que começar essa trajetória basicamente do zero, né? Sim. Bom, tentando resumir um pouco da experiência, né? Primeiro, uma coisa que foi fundamental, de fato, foi essa seleção anterior, porque a partir do momento que a gente foi selecionado pela academia, começaram 2 processos paralelos, assim. Um processo é a gente achar uma representação aqui nos Estados Unidos, né? Uma relações públicas, que seria a pessoa quem iria fazer uma ponte, né, entre os votantes, porque é bom falar, nós aqui entendemos, né, mas tem muita gente que talvez vai nos escutar que não sabe. O processo consiste em basicamente conseguir mais votos, né, conseguir votos suficientes para que o Marte 1 entre numa shortlist, primeiramente, que é anunciada dia 21 de dezembro, que será anunciada,
e eventualmente depois nos indicados ao Oscar, né, que são 5 indicações. Então, para chegar nesse processo, a gente precisa de votos, tal como uma campanha política, né? Então, esses 2 processos paralelos, que um conseguir essas relações públicas, que é um custo caro ter essa pessoa, e junto a isso conseguir de fato o dinheiro, né? Que no nosso caso a gente conseguiu de várias fontes, assim, várias fontes diferentes, públicas e privadas, desde prefeituras, locais, até, enfim, um apoio da Ancine, até empresas que entraram com uma grana, e assim, a gente fez uma grande passada de chapéu que milagrosamente em 3, 4 semanas a gente conseguiu chegar mais ou menos próximo do que a gente achava que seria necessário para começar a trabalhar, né? Lembrando que é muito caro porque é tudo em dólar, né? Então, todos os nossos gastos são em dólar, porque basicamente a gente paga as nossas relações públicas, mas a gente tem que montar sessões, né? A gente teve essa sessão do Hollywood Brazilian Film Festival, que foi no dia 15 de novembro, que foi a abertura do Festival da Thalys, um festival que eu já havia participado há 11 anos atrás com o curta, o Marte 1 foi o filme de abertura. A gente conseguiu, enfim, Thalys com todo o mérito, conseguiu levar várias pessoas, foi uma sessão bem cheia, bem bonita, tinham votantes lá, Rodrigo Santoro pôde fazer um Q&A, que é o tipo de coisa importante, né? A gente associar aí uma certa atenção ao filme em uma época em que a cidade de Los Angeles está muito concorrida. Por exemplo, a gente teve no dia anterior da Thalys uma sessão da CAA, né, que é a agência que me agencia aqui nos Estados Unidos, e no mesmo dia tinha a estreia do Babylon, o filme novo da Damien Chazelle com Brad Pitt, Margot Robbie. Então, é isso, é o nosso filme Marte 1 de uma produtora pequena da periferia de Contagem contra a ferramenta hollywoodiana, da Netflix, da Amazon. Então, basicamente, essa campanha consiste em ter esses eventos, né, que a gente consegue atrair pessoas que podem influenciar e falar sobre o filme, espalhar a palavra, e também votantes. Acho que é uma questão de simplesmente fazer o filme ser notado no meio de tantos filmes, no meio de principalmente 92 filmes internacionais, né, que tem muito mais estrutura que a nossa. Aí, só para terminar, a gente fez dia 14 essa sessão na CAA, foi muito legal, o Wagner Moura apresentou a sessão com muita generosidade, assim. A gente fez a sessão dia 15 no Hollywood Brazilian Film Festival, fizemos uma aqui em Nova York, dia 17, e aí eu fui para Londres para uma sessão lá, e aí voltei para cá. Então, até agora foram esses 4 eventos principais da campanha, e a gente tem uma sessão no dia 8 de dezembro para encerrar essa nossa fase da campanha. E é óbvio, tudo isso, como eu falei, são eventos que têm um custo, né? Que a gente tem que mobilizar também as pessoas para poderem ir. Então, é isso, é um desafio realmente de tentar ser visto em um meio que é muito concorrido e uma temporada em que tá todo mundo tentando a mesma coisa que a gente, às vezes com muito mais recursos. Eu queria falar também o que eu vou perguntar para os demais, eu tinha esquecido de mencionar, Gabito, dessa questão da visibilidade, porque só essa visibilidade ela acaba abrindo portas, estabelecendo um network. Então, rapidamente, que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre esse processo de ser selecionado e aí conseguir estabelecer depois mais conexões, de ter o teu nome também com boa visibilidade nos Estados Unidos, o que que representa não só para ti, para os produtores, mas para todo mundo envolvido. Sem dúvida alguma, acho que a partir do momento em que no Brasil a gente foi selecionado, houve um impulsionamento tanto para o filme estar em cartaz, mas também em termos de mídia, e acho que isso impacta aqui fora também, assim. Eu acho, desde Sundance, né, o filme vem construindo uma certa tensão para si, mas agora realmente tem uma certa diferença, né, que eu acho que para todo mundo, assim, pro elenco já tem coisas acontecendo no Brasil a partir do Marte 1, principalmente com a seleção para o Oscar, o que é muito legal, assim, acho que realmente abriu muitos caminhos para todo mundo, mas aqui eu sinto que tem uma exposição muito maior para simplesmente me ouvir, né? Ouvir a produtora, saber quem a gente é, o que a gente está preparando para o futuro. Acho que tem um interesse, sem dúvida alguma, de conhecer mais profundamente, né? Tanto que é isso, né? Conseguir assinar como agência daqui, né? Algumas coisas que vão chegando junto desse processo que acho que são muito legais. E também, uma coisa que eu também tenho tentado abrir muito caminho daqui
é essa possibilidade também de que pessoas daqui, produtoras daqui, possam financiar coisas no Brasil. Não necessariamente ter esse caminho só de agora dou certo, vou me mudar para Los Angeles e morar o resto da minha vida aqui. Eu adoro filmar no Brasil, tenho um monte de projeto para fazer no Brasil. Eu tenho tentado convencer as pessoas de que o dólar deles consegue virar muito mais dinheiro no Brasil para a gente tentar trazer uma grana para Boa, lá. boa. Valeu, Gabito. Vamos falar um pouquinho dessa questão também. Eu sempre falo aqui no canal o esquema que é montado para filme internacional, documentário também. Documentário você tem projeções, tem essa necessidade. Então, para a Ana e para a Helena, que elas comentassem um pouquinho sobre isso, sobre essa estrutura que ela é criada, o que muda para a visibilidade para elas também, porque existe uma atenção, como eu falei, tem essa impulsão nas redes sociais, porque você não só tem a bolha médica e de cinema, isso acaba espalhando, acaba levando para mais pessoas e demonstra curiosidade, e aí está atrelado, como a gente comentou, a época da pandemia, ao SUS. Então, assim, como que essa classificação, essa possibilidade de chegar ao Oscar só por isso, já muda a trajetória do documentário, garante visibilidade e os desafios também, assim, falta apoio, como é que é a dificuldade de fazer uma campanha contra gigantes, a questão do dinheiro, como é que está sendo essa experiência para vocês? Não, eu acho que quando a gente foi fazer o documentário, já tinha uma dificuldade por conta da atual, de qual era a gestão, né, que estava no governo. Nosso documentário justamente fala sobre isso, né, sobre o que aconteceu na pandemia. Então, a gente contou com o apoio, assim, de organizações civis. Então, tinha uma organização que é o Todos pela Saúde, que foi organizada para justamente fazer ações na Covid, que foi quem financiou todo o nosso documentário quando a gente foi fazer, né? Porque, enfim, não tinham editais, também tinha que ser uma coisa rápida, quer dizer, a gente tinha uma urgência ali, né, de fazer o documentário. A partir do momento que vem essa possibilidade, depois do É Tudo Verdade, eu acho que sim, dá uma visibilidade, né? A gente conseguiu, e uma coisa que eu acho interessante disso que o Gabriel estava falando, você, Dali, dessa questão dos Estados Unidos, eu acho que tem uma curiosidade sobre o nosso documentário, porque tem uma coisa similar com o que aconteceu com Trump. Então, tem uma coisa de as pessoas terem um olhar para o Brasil, assim, o que aconteceu mesmo na pandemia, né? O que era isso? Um governo que negava a ciência, enfim. Então, eu acho que a gente conseguiu, eu fui, né, para Nova York, a gente fez sessões em Nova York, na Colômbia, depois fui para Boston, a gente fez na Harvard, na Boston University, depois em Los Angeles, a gente fez 2 sessões no Harley Studios, e no teatro, né, o Lin Hu Dan Theater, que é da academia, né, que foi uma apresentação incrível, que também Sideral e Osmani a gente estava junto nesse dia, no Hollywood Brazilian Film Festival, com Wagner Moura. Em Nova York a gente fez com o Rodrigo Brandão, que foi super legal, que foi super gentil. Em Los Angeles a gente fez com Wagner Moura, que também foi assim incrível, porque ele tinha assistido o filme e ele sabia assim detalhes de cada cena, de cada movimento. Então foi muito emocionante assim estar com ele, conversar com ele sobre o filme. Então eu acho assim, tem uma dificuldade grande da questão do financiamento, é isso que estão falando, assim, a gente percebe quando eu cheguei em Los Angeles que eu tive a dimensão, assim, você vai tendo a dimensão aos poucos de como as campanhas envolvem muitos recursos, né? Assim, enfim, tem grandes empresas por trás, mas a gente vem buscando esses apoios, né? Que também tem relação com a saúde pública brasileira, que também querem que o SUS, de alguma forma, esteja na pauta, esteja um destaque. Então, a gente vem tentando cavar um pouco por aí a nossa campanha e para essa visibilidade no Brasil, que eu acho que depois que foi anunciado, com certeza, nosso filme teve uma visibilidade maior e é isso que a gente quer. A gente vai lançar ainda no Brasil, né, no começo do ano que vem. Então, para a gente, isso também é um processo bastante importante. Já mudou, assim, é isso, essa coisa do SUS no Oscar, né, que é uma brincadeira, uma campanha, Então, você tem uma médica indígena que lá no interior do Pará faz a plaquinha dela, porque ela é uma médica indígena que quer ver o SUS no Oscar. Na verdade, ela está falando que quer que as pessoas reparem no SUS, né? Na verdade, é isso, assim, é reparar, né? O que o Gabriel falou, reparar, né, no que a gente faz, é reparar.
E tem uma coisa, eu acho lindo, o Martium, enfim, estou na torcida aqui também, né? Estamos todos. Quando o menino fala do sonho dele, e o pai fala, a gente vai dar um jeito, né? Então, acho que tem um pouco disso. O SUS também é isso, né? O SUS é uma grande loucura, né, gente? O SUS é uma utopia. Quando você vê aqueles caras pegando um barquinho lá no Pará, horas e horas no barco para cuidar de uma população ribeirinha, você fala, onde existe isso? Numa sociedade como a nossa, toda regida pelo dinheiro, Então, eu acho que também tem isso, assim, tem um pouco disso em todos nós, assim, né? Tem um pouco de loucura nisso tudo e de vontade de mostrar o que a gente é, o que é o Brasil, o melhor de nós, na verdade. Então, acho que estamos aí e já tá sendo muito legal. A gente está muito feliz, está sendo muito legal o reconhecimento dos profissionais do SUS, o pessoal se mobilizando, querendo participar. Isso para a gente já está sendo incrível. Perfeito. Para curtas, eu sempre digo também que para curtas você precisa ganhar visibilidade, você precisa fazer um festival. No caso aqui, tanto o Carlos como o Jorge, eles conseguiram estabelecer toda uma rede de excelentes exibições, conquistaram com os curtas vitórias também. Jorge, inicialmente assim, para essa questão da campanha do filme, como é que está sendo levar a projeção? Como é que está sendo também a tua estrutura, no caso, se você tem um apoio diferente e se existe essa visibilidade, se existe alguma parceria para ampliar o alcance do filme no circuito dos Estados Unidos, pensando especificamente aí no caso para Oscar. Na verdade, o que eu estou muito contente foi que a revista New Yorker, né, decidiu de comprar os direitos do filme e virar nosso distribuidor na América do Norte, né? Então isso, assim, é um filme que trata de um assunto da imigração, que trata de um assunto da doença de Alzheimer, sabe? Então, para mim, foi uma grande validação que jornalistas, né, pegam uma obra de ficção e colocam, sabe, que vão empurrar isso para frente como uma obra que aporta, que traz uma visão que é coerente com uma certa realidade, porque, em geral, o New Yorker compra muito mais filmes documentários, né? Então, fiquei muito contente com isso. E, na verdade, com o New Yorker veio essa possibilidade também de ter essa amplitude do sistema deles, porque eles fazem parte de um grupo de revistas, né? E que tem uma certa publicidade que pode se fazer nesses meios de comunicação, né? O próprio artigo que saiu na revista New Yorker a semana passada, com um texto falando do filme, com o jornalista que escreveu a respeito, foi super bacana, porque ele estava muito tocado com o projeto, porque tem pessoas da família dele que sofrem dessa doença, né? Então, eu acho que tudo isso, né, em torno tem ajudado bastante, né? A gente aqui no Canadá não tem um financiamento muito grande, né? Tem uma ajuda pequena que vem dessas instituições que financiam os filmes, né? Porque como tem duas fases, né? Então, por exemplo, se você passa, por exemplo, uma shortlist, aí tem outras instituições que podem ajudar, mas no começo, por enquanto, a gente não teve muito dinheiro, né? Então a gente está meio que, sabe, no boca a boca, falando com as pessoas, sabe, tentando pegar pessoas como o Fernando Meirelles, virou nosso produtor executivo. Então, dele estar com a gente nesse projeto ajuda muito também a divulgar o projeto para outros cineastas, porque no final das contas, nessa categoria da gente, né, são pessoas da animação e do live action que votam somente. Então, são pessoas que essencialmente são pessoas que amam cinema, por enquanto, né? Então, não é uma questão de como quem é o mais conhecido. Eu acho que, na verdade, agora, por enquanto, né, os filmes que eles gostam mais, como a maneira de tratar, exatamente o assunto também, né? Então, sabe, a gente nunca pode saber, porque eu recebi uma cotação para um publicista de Nova York, assim, eu não vou nem falar o valor, porque eles vão cair da cadeira, entendeu? Então, sabe, então não tem condições de arcar com esse tipo de orçamento, e também a gente nunca sabe, por exemplo, mesmo se tivesse dinheiro todo, se isso acarreta uma coisa melhor. Com certeza, quanto mais pessoas escutam falar, é como música pop, né? Quanto mais a música toca no rádio, mais você lembra, mesmo que você odeia a letra da música, você acaba aprendendo de cor, né? Então eu tô muito, assim, então a gente tá meio que, eu tô fazendo, porque a gente não tem muita verba, eu tô fazendo o meu próprio grafismo, eu faço meus cartazes, eu montei o meu trailer,
sabe assim, estou tentando, tipo, tirar todo o custo possível dessa parte de divulgação, fazendo tudo que eu acumulei como experiência na minha vida, então estou fazendo eu mesmo, né, e tentando usar o dinheiro que sobra para essas projeções. Eu fiquei muito contente no Hollywood Brazilian Film Festival com a Thalise e com o desculpa, Carlos, a Helena, né, de poder fazer uma projeção em pessoa, né? A gente descobriu que a gente tem uma outra gana para poder fazer talvez uma outra projeção em pessoa em Los Angeles. Então a gente vai tentar explorar isso, né? Que assim, trazer pessoas para ver um curta é mais complicado porque não sabe assim, não tem aquela coisa tipo um longa é mais um evento, né? E agora um curta, tipo, é muito convincente. Sai de casa, sabe, demora mais tempo para chegar no teatro do que para ver o filme, sabe assim? Então, quer dizer, não, mas assim, então, com o apoio do New Yorker, a gente está, tipo, progredindo, eles têm o publicista deles, que eles pagam, tipo, meio que um pacote para poder fazer publicidade para todos os filmes, a gente faz parte de um deles, né? Então, a gente está tentando, sabe, tentar achar um pouco a maneira de, tipo, contribuir um pouco a mais do que eles estão fazendo do lado deles, né? E a gente também não tem um controle muito grande, eles têm uma estratégia de marketing, né? E a gente confia, né? Porque as pessoas da revista parecem muito que gostaram muito do filme, então tem um interesse deles também de empurrar o filme para frente, né? Então é isso. Perfeito. Carlos, e agora passando para o caso, como você disse, tem toda uma carreira, trajetória de festivais também, dificuldades quanto à projeção e saber até que ponto, só de estar com essa possibilidade de indicação, o que muda também sobre se você sente que, quem sabe, falta algum apoio externo para visibilidade, como é que você está passando por esse período agora? Então, é até muito difícil saber por onde começar esse tipo de assunto, assim, né? Porque é incrível pensar que a gente está com 5 filmes, né? Com chances aí de entrar numa vaga nesse evento, que talvez seja o evento mais importante de visibilidade do cinema mundial, e você ter né, um governo que não olha para isso, né? Que não tem... E aí, nós somos produtoras pequenas, assim, né? Minha produtora nasceu em Uberlândia, no interior de Minas, sem tradição nenhuma de cinema, né? Eu estou agora em Natal, a produtora de Natal é uma produtora pequena, é a primeira vez que um filme do Rio Grande do Norte chega em Cannes, né? Das histórias que eu conheço aqui, eu conheço a história da Filme de Plástico, com quem eu venho, né? Jornada meio que paralela aí, todo mundo na luta para conseguir produzir e tirar, né? O que a gente chama de leite de pedra, assim, né? Então, primeiro, é muito bonito a gente já estar aqui, assim, sabe? E eu fico muito feliz, assim, eu acho que, claro, que a gente sonha, quer estar, né? Porque acho que é importante para o cinema nacional, para a nossa carreira, para a arte, mas esse movimento que a gente está construindo, acho que já é fundamental, assim, para uma... Acho que para poder, é isso mesmo, consolidar ou criar mais movimento em torno desse cinema, que é um cinema que a gente chama de independente, mas é o que mais depende, né? Então, essa jornada do Sideral tem sido muito rica nesse sentido, assim, de perceber como, ainda pensando nessa coisa do mercado, né, desse lugar, dos Estados Unidos especificamente, como ele é um tipo de cinema que conseguiu adentrar esses espaços, porque eu acho que meus outros filmes, eu tinha um circuito internacional muito maior do que nacional, né? Já tinha ido 3 vezes para Clermont-Ferrand, mas nunca tinha acertado um grande festival desses 5, como Cannes, e nunca tinha, acho que, acertado alguns festivais grandes, como aconteceu com os Estados Unidos agora. Então, isso tudo acaba mudando um pouco essa nossa forma de ver e de pensar esse momento agora, né? E apesar, como eu falei, a gente teve essa sorte de ter essa parceria, já tem aí 3, 4 anos com a produtora francesa, que é uma produtora pequena, a Levalset, que está faz 10 anos, vamos fazer 10 anos no ano que vem, e que, apesar de ser uma produtora pequena, é uma produtora que acredita muito nesse tipo de trabalho, sabe? Esse tipo de cinema, e acaba sendo talvez mais recompensado com isso. Em 2020 eles estiveram com um curta que chama NEFTA Futebol Clube, entre os 5, né, do live action, na competição do Oscar. Então acaba que eles têm um pouco mais de know-how, claro, bem mais do que do nosso lado brasileiro, e tem o apoio de um governo, que é um governo que acredita na arte, na cultura com muito mais solidez, né? Então isso tem nos ajudado, assim, de uma certa forma. A gente conseguiu, né, essa pessoa que trabalha, que vai fazer toda essa parte de divulgação, conseguimos esse apoio para estar em Los Angeles nessa sessão, que foi uma sessão muito bonita, assim,
ao lado do Jorge, Daniel Rezende ali, que é uma pessoa que a gente tem uma admiração pelo trabalho, né? Principalmente pelo trabalho conceitual dele. Então é um pouco desse lugar, assim, é um lugar onde, como o próprio Gabito falou, assim, é tudo muito novo, mas eu acho que isso constrói cinema também. Então eu acho que eu fico muito grato, assim, e estar aqui hoje também nessa conversa. Eu acho que tudo isso é parte de um processo cinematográfico que passa muito além da tela, que é um cinema é vida, né? Acho que é viver, né? Viver tudo isso constrói vida dentro do cinema, com o público, com quem a gente filma, com quem a gente produz, com quem a gente acredita, né? Esteticamente, politicamente. Eu acho que é fundamental. Então, um pouco nesse sentido que eu vejo essa jornada assim do filme, a minha, né? E das pessoas assim com quem eu tenho circulado, quem tem estado próximo de mim, assim. Rapidinho, para a gente finalizar, eu estou muito contente mesmo de receber vocês e é algo que eu considero histórico, assim, de reunir todos os brasileiros que estão aí com essa caminhada, para fechar um minutinho no máximo, assim, de planos e quando é que o filme de vocês vai chegar, curtas, documentário, como é que está sendo agora, para fechar no geral, essa estratégia de distribuição de cada um de vocês. Carlos, quer começar? Posso. O curta-metragem ele tem essa carreira, né, curta. Ela tem a carreira muito de festival, né, talvez a chance de ser comprado por um canal de TV, coisa do tipo, mas o circuito é um circuito muito, né, à margem, assim. Mas foi brilhante, assim, porque se considerar, depois de Sideral, 3 meses depois eu estava filmando Big Bang. Big Bang é um novo curta que já estreou em Locarno, ganhou Locarno, e a coisa vai indo, assim. Então eu acho que, de novo, eu não considero o curta como como chama isso? Um trampolim para o longa. Eu acho que ele tem seu poder por ele mesmo. Então eu percebo que a carreira dele foi uma carreira que foi muito bonita, assim, eu tenho muito respeito por esse filme que a gente fez. E agora é isso, ele deve entrar em circuitos de TV, VOD, coisa do tipo, assim, né? Acho que é por aí. Perfeito. O Jorge estava falando também da distribuição, mas queria que você falasse nesse um minutinho final, assim, sobre o alcance para o Brasil. Eu sei que tem muita gente que vai descobrir também o teu curta aqui pelo canal, que falasse um pouquinho sobre essa estratégia final de distribuição, então. Então, eu espero justamente, porque mesmo minha família, ninguém fala, né? Eu nem tenho uma versão ainda com o subtítulo em português, né? Então, eu preciso fazer essa versão que as pessoas possam entender o filme também, né? Mas meu irmão falou que entendeu mais ou menos, então eu falei, então já achei que estava bom, né? Então seria muito bom, sabe, poder mostrar, porque eu saí do Brasil, eu nunca imaginei que poderia virar cineasta, né? Então seria muito legal de ter uma distribuição desse filme também no Brasil, porque mostra também uma coisa que muitos brasileiros vivem, né? Que é essa coisa da imigração, né? Que muito brasileiro sai do país para poder fazer uma vida no exterior e tentar, sabe, fazer coisas. Então, esse filme que eu fiz foi com esse âmbito, né? De mostrar um pouco a minha experiência, sabe? E agora, vamos ver o que vai dar. Tem essa coisa que vai ficar no New York há pelo menos 2 anos, então vai ficar na revista disponível para todo mundo, né? E eu acho que não tem um bloqueio geográfico, então, quer dizer, todo mundo pode assistir, só que não tem subtítulo em português ainda, né? E assim, para mim, esse filme já encaminhou também um projeto de longa, né? E que foi no TIFF Labs, né? Como foi selecionado no TIFF Labs, então agora eu estou já nesse processo de escrever esse longa, né? Que vai continuar a lidar com assuntos da imigração, etc. Então, eu acho que essa experiência foi incrível, né? E a gente vai ver o que vem, né, a seguir, mas já, tipo assim, já estamos além do que imaginamos. Valeu, fico muito feliz. Obrigado, Carlos. Obrigado, Jorge. Agora, rapidinho também para Ana e para Helena sobre o plano de expansão aí para depois para o lançamento do documentário, como é que vai funcionar isso tudo para o pessoal saber. Então, a gente lança no Brasil no fim de janeiro, início de fevereiro, né? A gente começou umas conversas justamente quando a gente estava aí nessas exibições de uma distribuição nos Estados Unidos. Começamos a, enfim, conversar com algumas pessoas, ver as possibilidades de venda para canal também. Então, enfim, tudo está abrindo, assim, bem no início. Eu queria aproveitar para falar, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho que uma pessoa que você já falou, Dali, que é a Juliana Sakai, que foi responsável por esse encontro, ela foi muito importante para a gente em todo o processo nos Estados Unidos. Uma pessoa que conhece muito esse processo, né? Então, para a gente foi fundamental, assim, a gente não sabia nada e a Juliana chegou para mostrar para a gente vários caminhos, então foi uma pessoa essencial, assim, acho que é importante falar.
não sei se você quer falar, Ana, mais alguma coisa da distribuição. E falar também com o Manuel Rangel, que é o produtor do filme, que é uma pessoa importante para nós, importante para o Brasil também. Valeu. Enfim, eu só queria falar isso porque o Carlos falou uma coisa que eu acho interessante. Acho que somos muito improváveis, assim. Acho que representamos uma coisa importante de resistência no Brasil, assim. Fizemos nossos filmes num momento muito difícil e acho que tem um valor muito grande a gente estarmos juntos aqui. Perfeito. E eu estou muito contente de reunir todo mundo e também falar, claro, da Juliana. Foi extremamente importante para conseguir fazer essa conversa aqui, uma grande amiga que eu tenho. E, Gabito, para fechar agora o nosso papo, Marte 1, os planos futuros para Marte 1, contrato, como é que está para o futuro desse longa, nosso candidato para filme internacional? Sim. Bom, Marte 1, ele ainda está nos cinemas brasileiros, já aí completando, sei lá quantos meses, estreou em agosto, tá já bem na reta final e agora num momento, inclusive, muito especial, porque ele já está paralelamente em vídeo on demand, também passando em um monte de escolas, cineclube, sessões, universidades, a gente meio que liberou geral, assim, para todo mundo poder ver, então tá rolando muita sessão massa, tá recebendo fotos de várias sessões muito legais no Brasil. Então, no Brasil, é um filme que está mais amplamente acessível nesse sentido, e a gente ainda segue tentando conseguir distribuições internacionais, está passando ainda em muitos festivais internacionais, e tem algumas coisas já fechadas que eu não posso falar, mas que em breve vão estar sendo noticiadas por aí, sobre a nossa distribuição internacional. Então tá isso, uma reta final no Brasil, final, né, nesse sentido de que não está mais, está saindo dos cinemas oficialmente em breve, mas ainda cada vez com maior disponibilidade para o público, que é muito massa. Maravilha. Estou muito contente de conseguir fazer esse conteúdo aqui, reunir todo mundo, de falar de filme internacional, dar visibilidade para curtas, documentários, e de verdade, muito obrigado, Ana, Helena, Gabito, Carlos, Jorge, também a Juliana, que me ajudou a fazer essa reunião no geral. Estou muito contente e valeu, muito obrigado mesmo, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado. Valeu, obrigada. Tchau, gente. Muito Obrigada. obrigado, hein? Até já, antes de se ver. Forte. Beijos.